Amém. Graças e paz, amada igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Agradecemos a liderança da igreja, na pessoa do pastor Marcelo, por mais esta rica oportunidade em nome de Jesus. E juntos vamos meditar naquilo que o Espírito tem para a nossa vida, para as nossas vidas nesta noite. Amém, amados? Que Deus, o Espírito Santo de Deus esteja em cada um dos nossos corações, nos dirigindo, nos falando e nos mostrando aquilo que precisamos para as nossas vidas. Os dias estão aí, né, amado irmão, minha amada irmã? Os sinais estão batendo, né, nas nossas portas, o tempo se cumprindo e cada vez mais é exigido de nós uma postura, um posicionamento na fé, pela graça de Deus. E é um pouco sobre isso que a gente vai meditar nesta noite, pela graça de Deus. Não é um texto muito fácil, mas eu vou fazer uma leitura bem tranquila, para depois nós explorarmos o ponto-chave desse texto. Então eu te convido a abrir a tua Bíblia, no livro do escritor da carta aos Hebreus, que até agora ninguém sabe quem foi. Você sabia disso, amados irmãos? Hebreus, no capítulo de número 4, Paulo escreveu a maioria das cartas no Novo Testamento. Existem o nome dos evangelistas conhecidos, né? Alguns dos evangelhos foram escritos muito depois da assunção do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mas dentre esse evangelho, a carta aos Hebreus, ainda não se chegou a um consenso de quem a teria escrito esta carta. Os estudiosos eles debatem se teria sido o mesmo escritor de Lucas, pelo estilo literário e principalmente pelo grau de profundeza na palavra de Deus que é apresentado nesta carta. É um evangelho, o evangelho de Hebreus, ele retrata uma ligação muito profunda com o Antigo Testamento. Então, se você de repente quer conhecer mais, interligar as histórias, né? O Evangelho do Amor é o Evangelho de João, você se sente assim meio que no colo do nosso Senhor Jesus Cristo, e uma profunda introdução ao Antigo Testamento é dada na carta aos Hebreus. No capítulo 4, esse escritor, pela graça de Deus, ele nos traz uma mensagem. Vamos ler Hebreus capítulo 4, a partir do 1. Que diz assim, a palavra de Deus: temamos, portanto, que, sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles, mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso conforme Deus tem dito: assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso, embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo. Porque em certo lugar assim disse, no tocante ao sétimo dia: e descansou Deus no sétimo dia de todas as obras que fizera. E novamente no mesmo lugar: não entrarão no meu descanso. Visto, portanto, que resta entrarem alguns nele, e que, por causa da desobediência, não entraram aquele aos quais anteriormente foram anunciadas as boas novas. De novo determina certo dia, hoje, falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes fora declarado: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Ora, se Josué lhes houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no seu descanso de Deus, também ele mesmo descansou das suas obras, como Deus das suas.
Esforcemo-nos, pois, para entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia segundo o mesmo exemplo de desobediência. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas medulas, e é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele com quem temos de prestar contas. Feche seus olhos, curva sua cabeça. Os que puderem, põe a mão no seu coração aí. Vamos orar ao Pai das luzes, pela graça de Deus, na continuidade desse trabalho. Senhor Deus Todo-Poderoso Pai, Espírito Santo do Deus vivo, pessoa amada, soberana e adorada pelo teu povo, Senhor. Esta é a tua casa, esta é a tua igreja, esta é a tua santa palavra. Espírito de Deus, tu és invocado aqui a nos redarguir, a nos dirigir, a nos ensinar e a nos instruir, Senhor. Pai, esforcemo-nos pela tua graça, pelo teu amor e pelo teu poder, a fim de que tu cumpra em nós toda a tua vontade, no nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, o tempo está à nossa volta, estamos inseridos nele. Como o nosso amado irmão, querido pastor Daniel, bem colocou no louvor aqui, é um tempo difícil para uma igreja numa nação aí especial, mas não só lá no Afeganistão, mas como em todo o mundo. Você está entendendo? A coisa, ela caminha para o estreitamento. A coisa, ela caminha de fato para uma situação que Jesus já havia nos alertado. A igreja do Afeganistão, ela vai passar por isso. Embora o novo regime que tenha assumido politicamente, eles dizem, não vai mudar muita coisa não, fiquem tranquilos. Na prática, não será assim. Na prática, aquele que defende a fé em Cristo será perseguido e morto. E eu ouvi hoje uma publicação muito interessante, antes de chegar aqui, que dizia assim: valorize a sua liberdade antes de perdê-la. Isso, queridos, é um risco muito grande, inclusive para a nossa nação. Para nós, se você não sabe, nós corremos também esse risco, certo? De que a nossa liberdade, ela se vá por entre os dedos de uma nora para a outra. E você quer ver um exemplo? Já está aí, nu e patente aos nossos olhos, só não vê quem não quer. Agora, com o advento da pandemia, outros chamam de fraudemia, respeito o pensamento de cada um, tenho o meu próprio, mas não vou colocar aqui apenas um contexto real do que está acontecendo. Uns se vacinaram, outros não. Uns foram procurar a vacina, outros não. Uns querem, outros não. Mas o governo já adotou a sua providência. Em muitos municípios, pessoas que se recusarem a se vacinar, elas poderão perder o seu emprego. Simples assim. Vacinar? Não, então tu não quer trabalhar, tchau. Isso é com uma vacina. Você já imaginou os eventos futuros que nos aguardam? Então, queridos, essa palavra, ela traz para nós, principalmente aqui, contextualizando o capítulo 4 aqui lido, fala do povo hebreu ao sair do Egito e caminhar pelo deserto, ao ouvirem e terem visto as maravilhas de Deus e as providências de Deus. O que mais nos assusta quando nós lemos o êxodo do povo hebreu é ver um povo que, embora tenham visto as maravilhas de Deus e a sua providência, este mesmo povo insistia em virar as costas para o seu Deus.
Então o capítulo 4 de Hebreus, ele vem falar isso. Tenhamos, portanto, que, sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda perecer que algum de vós tenha falhado. Ou seja, no nosso tempo, o escritor de Hebreus quer dizer para nós o seguinte: olha, vamos ter cuidado para que, antes que nós entremos no descanso de Deus prometido por nós não venhamos a falhar e ficar de fora dele. Na prática, o escritor está dizendo isso, e ele vai narrando, né, que descanso é esse. O próprio Deus fez toda uma obra e no 7º dia descansou. Jesus veio aqui, fez um sacrifício pelo seu povo e também entrou no seu descanso. Para nós também, após toda uma luta, toda uma batalha, é prometido um descanso. E o escritor de Hebreus, ele demonstra essa preocupação para com a igreja da qual do Deus que ele crê. Olha, igreja, tenham cuidado, porque aconteceu isso no passado e pode acontecer com esta igreja e pode acontecer com a igreja futura, que é a igreja do presente, a igreja de todas as épocas, né? Onde a igreja ela pode simplesmente deixar com que os eventos, os costumes, a frieza, a falta de divisão desse reino venham impedir que essa igreja entre no descanso do Deus Todo-Poderoso prometido para ela. Então ele vai falando, a partir do versículo 6, do 7, né? Ele fala, de novo determina um certo dia de hoje, falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes fora declarado: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Ora, se Josué lhe houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Aí o escritor de Hebreus fala, portanto, resta um repouso para o povo de Deus. Porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou das suas obras, como Deus das suas. Resta um repouso para o povo de Deus. Onde está este repouso? O repouso para o povo de Deus está na pessoa do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Mas a que preço, igreja? O escritor de Hebreus fala, esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo o mesmo exemplo de desobediência, ao preço do esforço. Quando a igreja, o que a igreja precisa fazer para que ela alcance o descanso prometido pelo Senhor? A igreja precisa esforçar-se. E aí, querido, é que entra a situação dos nossos dias. Jesus disse que o reino dos céus é tomado pelo esforço. É cobrado de mim e de você esse esforço para que nós finalmente possamos entrar no descanso do Senhor. Querido, e de que maneira nós podemos nos esforçar? De que esforço nós estamos falando? Amado irmão e minha amada irmã, é o esforço de lutar contra uma coisa que a igreja tem falado pouco. É o esforço de lutar contra o pecado. Existe uma ferrugem na caminhada cristã chamada pecado, que vem, evidentemente, de acordo com o que o autor está falando aqui, pela desobediência. E é contra esta ferrugem que o autor, ele nos exorta a estarmos nos esforçando, para que nós não percamos o descanso futuro. Então, o que nos está proposto? Esforço a cada dia de estar buscando viver na presença de Deus. Querido irmão e querida irmã, hoje
o mundo conspira e o mundo trabalha para que a igreja, ela cesse de suas obras. Para que eu e você estejamos cada dia mais desmotivados. Tanto a mídia, o bombardeio eletrônico, a correria do dia a dia, o estresse, faz com que, principalmente o tempo atual de uma dita pandemia, nos dias de hoje, fechamento de igreja, certo? Então, observe, querido, que o esforço, ele está sendo cada vez mais cobrado. Observe que se nós não abrirmos os olhos, nós vamos fazer que nem o povo hebreu na caminhada do deserto. Deus deixou de fazer a sua obra? Não. Deus deixou de fazer as suas maravilhas? Não. Deus deixou de restaurar o seu povo? Não. Mas nós vivemos num tempo em que as pessoas, elas estão insaciáveis. Nós vivemos num tempo em que a própria igreja está vendo as maravilhas de Deus, mas ela não quer crer. Ela não quer reconhecer, ela não quer dar o braço a torcer, parece estar numa queda de braço. Não, eu quero ver mais. Se eu não ver o cego andar na igreja, Deus não fez. Não, se eu não ver o pastor levantar a mão, irmão, levantar da cadeira, Deus não fez. Mas a outra igreja que está lá fazendo a campanha do não sei das quantas, sabe, a fogueira não sei da acolá, com aquele monte de gente doando, pegando meu monte de braço, está lotada. Mas a igreja que prega sobre o pecado, que prega sobre o arrebatamento, que fala da volta do nosso Senhor Jesus Cristo, ela está vazia. Onde não há esforço. É desse esforço que o escritor aos Hebreus está falando. É o esforço da motivação individual. É o esforço da busca diária. É o esforço de lutar contra a tua própria carne. A tua carne que é o pecado, irmão. Irmã, vamos ser sinceros, é mais fácil nós darmos atenção para o Instagram com um monte de mulher pelada nos stories lá, é muito mais fácil. É muito mais fácil eu dar atenção para 3 milhões de WhatsApp, 3 milhões de grupos que me coloquem, do que eu pegar a palavra de Deus e ler com a mesma intensidade. Vamos ser sinceros, é mais fácil. Mas eu preciso fazer o quê? Eu preciso me esforçar. Se eu não tiver esse esforço, eu não vou encontrar em mim mesmo motivação. Não vai chegar ninguém na minha porta lá. Ei, Sandrael, irmão, hora de ler a Bíblia, hein? Pastor, não vai bater na minha porta, Sandrael, hora de orar. Ei, Sandrael, não vai ter isso não. Não espere, não vai lá eu, não vai o Daniel, não vai o pastor, não vai a Mari, não vai ninguém. Esse esforço depende de mim e de você. Esse esforço depende da nossa consciência em estar ligado com Deus. Individual. O escritor aos Hebreus está falando aqui, olha, pelo exemplo da desobediência, muitos não entraram na terra prometida. Muitos caíram no deserto, mesmo vendo as enormes maravilhas de Deus. E assim acontecerá com a igreja da volta de Jesus. Porque Jesus não vem buscar os que estão no mundo. Jesus vem buscar a igreja da igreja. Porque o mundo jaz no maligno, o mundo já é do inimigo. Quem está lá, está lá. Agora, os que estão na igreja e fazendo as mesmas obras do mundo, esses ficarão. Aí não vai ter, como se diz aí, não vai ter choro baixo. Aí haverá choro e ranger de dentes. Haverá desespero em toda a terra, quando forem procurar adultos, crianças, os santos do Senhor, e não mais aqui nessa terra estarão. Se lamentarão. Quantas mensagens eu ouvi, quantas oportunidades eu tive, quantas vezes fui chamado a arrependimento e não me arrependi, quantas vezes eu ouvi que eu deveria mudar o meu curso da minha vida e não mudei. Será tarde demais, porque o Senhor retornará, querido. Para o mundo, a volta de Jesus é uma lenda. Para o mundo, para os conspiradores, a volta de Jesus é só uma história num livro ultrapassado. Mas para aqueles que creem, é poder e revelação de Deus. Aleluias. Para aqueles que creem, querido, é só vai quem crê. Não vai, eu quero, eu acho bonito. Não vai. Você creu? Se você creu, você vai. Você se arrependeu?
Você vai. As suas vestes estão limpas? Você vai. Ah, tem azeite na tua botija? Você vai. Tua lamparina está queimando com óleo? Você vai. Mas se não tiver esses elementos, não adianta. Pode falar bonito, pode pregar bonito, pode cantar, pode fazer o que... Não vai. Não vai ter lugar nas bodas do Cordeiro, querido. Porque é necessário esforço. Todo dia minha carne quer pecar, querido. Todo dia a sua carne quer pecar. A questão é, nós cedemos? Nós vamos nos deixar levar? Não. Espera aí, calma. Resta, portanto, um descanso para o povo de Deus. Está cansado da batalha? Está cansado da luta? Te entrega aos pés do Senhor. Entrega o teu pecado, entrega a tua vontade, entrega o teu desejo, entrega a tua necessidade nos pés do grande Jesus. Entreguemos. Esse é o descanso prometido por Deus. Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo o mesmo exemplo de desobediência. O exemplo de desobediência do Antigo Testamento, querido, apontado na caminhada dos hebreus, na travessia do deserto, sob a liderança de Moisés e depois por Josué, era só um. É o que eu fico impressionado, é ver as maravilhas e não reconhecer. Isso é uma coisa, eu fico pensando, rapaz, se eu visse o pão caindo do céu, se eu visse Deus armando codorniz para me dar carne, se eu visse água sair da rocha, você não acha que eu ia dobrar meu joelho e adorar esse Deus? Com certeza. Aí você pensa, mas eu não vejo muita coisa no dia de hoje, querido, você vê. Se você tivesse noção de quantos acidentes Deus nos livra todo dia, se você tivesse noção de quantos assaltos Deus nos livra todo dia, se você tivesse noção de quanto esforço Deus faz para colocar comida na nossa mesa, para não nos deixar faltar o pão, para proteger de uma doença, para proteger do mal, para proteger da inveja, para proteger daquele que quer te derrotar, o Deus Todo-Poderoso faz. A igreja que não quer ver. Muitas vezes a igreja quer ver uma coisa grande. Não, peraí, não. Se não chegar lá na igreja e não tiver lá quero ver o cara subir lá, meu irmão. Eu nunca vi isso na igreja. Não, isso aqui não é show de mágica, não. Aqui nós falamos do poder de Deus. Aqui nós falamos da maravilha desse Deus. Nós falamos do Deus que muda, do Deus que transforma, do Deus que promete e do Deus que cumpre. Oh, glórias! Nós falamos desse Deus. O Deus que disse a Tomé, Tomé, é mais bem-aventurado aquele que não viu e creu, Tomé. Oh, glórias! Então eu e você, à medida que nós nos esforçamos, nós nos tornamos mais bem-aventurados. Porque nós não vemos milhões de coisas sobrenaturais, mas nós cremos, porque o poder de Deus em nosso coração é maior, aleluia. Nós cremos. Tudo o que nós queremos é o favor desse Deus. Tudo o que nós queremos é ter o afago desse Deus. Tudo o que nós queremos é ter a sua voz nos chamando meu filho, minha filha. E Ele está aqui nesta hora te dizendo isso, aleluia. Meu filho, qual é o teu pavor? Meu filho, qual é a tua dor? Meu filho, qual é a tua necessidade? Minha filha, qual é o teu clamor? Oh, aleluia! É o mesmo Deus, meu amado irmão e minha amada irmã, que exige de mim e de você esforço. Que é uma das palavras que eu mais gosto na minha vida. Quando os meus filhos me perguntam, pai, Esté e Emanuel são meus dois filhotes, que eu tenho a honra de estar instruindo no caminho da vida e a grande responsabilidade, juntamente com a mãe deles, Edileide. Eles perguntam, papai, no seu tempo de escola, o senhor era inteligente? Eu digo, não, filho. Papai nunca se considerou inteligente. Eu tinha amigos durante o tempo de escola, um inclusive é irmão meu, irmão que a gente faz na vida, outro, depois fez faculdade comigo, outros amigos meus, que eu olho para os caras e falo, meu Deus, se eu tivesse 5% da inteligência desses caras, olha, sabe, os caras assim, mas eu falo sempre para eles, não, filho, o papai não se acha inteligente. Agora, o papai tem uma coisa que é também interessante de viver. Eu me considero uma pessoa esforçada. Estamos diante de um desafio, eu posso não saber, mas eu vou descobrir como. Eu só preciso de tempo. Não vou fazer num passo de mágica. Talvez eu demore 1 dia, 2, 3, 1 mês, 2, 3, mas eu vou tentar, até descobrir, até conseguir.
Porque Deus nos dotou disso. Se nós tivermos isso, querido, eu tenho o esforço de lutar contra o pecado. Aleluia, glória a Deus, então lute. Pode ser que no primeiro dia essa tua vontade de fumar ela não passe, mas no segundo dia você não desiste. Pode ser que no primeiro dia essa tua vontade de seu pecado de estimação não cesse, mas no segundo dia você não desiste. E vai para o terceiro, e vai para o quarto, e vai para o quinto, até o dia que você conseguir. Oh glórias, com a ajuda de Deus, evidentemente. Peça sempre ao Senhor, querido, esse esforço na sua vida. Peça sempre. E o Hebreus fecha dizendo: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, penetra até o ponto de dividir o espírito, juntas, medulas, é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. Oh glórias! Quando eu olho esse texto, querido, eu fico assim, tremendamente, assim, vislumbrado com a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela diz, Deus desvenda para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. É igual quando Deus fala lá em 1 Samuel, que Deus não vê o homem como o homem vê, Deus vê o que está no coração. E é importante, se você tem um esforço real na presença de Deus, Deus vai conhecer, querido, o teu pensamento e discernir os propósitos do teu coração. Eu queria muito ser empresário. Mas para quê? Como você vai tratar os seus empregados futuramente? Você vai ser um bom patrão? Ou você vai ser aquele carrasco que vai descontar 30 segundos que o cara chegou atrasado? É para isso que serve a palavra de Deus. Para discernir os pensamentos e até os propósitos do coração. Você entende isso, querido? Você entende a profundidade da coisa? Eu gostaria muito de ser isso ou aquilo. Qual o propósito que está no teu coração? Ali, o seu esforço, estabeleça os seus pensamentos de acordo com o que está escrito em Provérbios 16:1. Confia ao Senhor os teus planos, os teus pensamentos, e os teus planos serão bem sucedidos ou bem estabelecidos. Ali o seu esforço e os teus pensamentos, e Deus definirá os propósitos do teu coração. Esse é um dos grandes segredos e uma das grandes receitas de sucesso. Por que fulano tem tanto para arrebentar, tem tanto para subir, por que não acontece? Por que será? Porque Deus conhece os propósitos do coração. Será que fulano seria como? É aquela velha história do dinheiro, né? Tem gente que diz bem assim: o dinheiro muda as pessoas. Eu acredito que não. Eu sou contra essa palavra, essa frase. O dinheiro não muda. O dinheiro revela quem realmente a pessoa era. Quando ela não tinha dinheiro, talvez você não conseguisse ver como ela se comportava, porque ela não tinha dinheiro. A partir do momento que ela tem dinheiro, sabe aquele cara? É amigo de todo mundo. Beleza, boa praça. A partir do momento que ele mudou de situação, Diogo, nunca vi na vida, não quero nem falar com ele, dá licença. Você entende? Não, a pessoa ela já era assim, ela só não tinha oportunidade de se revelar como ela realmente era. Eu penso dessa forma, entendeu? Então, Deus, que é um Deus riquíssimo em bondade, misericórdia e tudo, Ele sabe quais são os propósitos do nosso coração. Então, é por isso que eu falo, quando nós aliamos o nosso esforço, os nossos pensamentos, aí sim Deus julga os propósitos dos nossos corações. Querido, e para fechar, o que é esforço? Que é uma das palavras que eu mais gosto. Querido, eu gosto sempre de exemplificar da seguinte forma: você lutando, você, nós, lutando contra qualquer força que tente nos dominar, sozinho, nós lutando, nós somos apenas uma fagulha, nós somos fracos. Agora, você lutando, eu lutando e empregando energia, já muda o contexto da coisa. Então, é como se isso aqui fosse um grande peso. Eu precisasse chegar com isso daqui até aqui.
Eu sozinho, talvez eu não consiga chegar até aqui. Mas se eu empregar um pouco mais de energia, eu já consigo dar um salto. E aí eu vou tentando. Se eu emprego uma energia além do necessário, eu já consigo andar com mais facilidade. Então, o que é esforço? Não é você simplesmente imaginar fazer algo, ou querer fazer algo, ou tentar fazer algo. É você empregar para fazer esse algo uma energia além do necessário. É preciso você empregar uma força, é preciso você empregar dedicação, é preciso você empregar tempo, é preciso você empregar energia no fim daquele propósito. Aí você se esforçou. Eu vou lutar contra o pecado. Vai, mas como? Que estratégia você tem? Que armas você tem? Você vai lutar sozinho? Não. Você vai lutar contra o pecado como? Qual é o pecado que te ameaça? O pecado X, tá, beleza. Para os homens aqui sentados, o pecado que nos atinge de tudo, e a mídia sabe disso. Ninguém aqui é criança, as crianças estão lá para a salinha, glória a Deus por isso. Mas a mídia sabe que o homem, ele é um ser de efeito visual. Então, se colocar uma mulher pelada para vender o arroz, é mais fácil para o homem olhar, dar atenção para aquele pacote de arroz, do que colocar o dono da empresa de terno com um pacote de arroz na mão. A mídia sabe disso. Então é mais fácil fazer o quê? Colocar uma mulher pelada com um pacote de arroz. Então, para nós homens, como lutar contra o pecado chamado pornografia? É não olhar mais nenhum outdoor, é não olhar mais nada, tá, isso ajuda. Mas se nós não nos esforçarmos, ponto perdido. É preciso empregar uma energia além do necessário. O que eu preciso fazer? Bloqueio contatos que me lembrem disso, evito mídias sociais que me levem para esse caminho, procuro literaturas que me aproximem de uma coisa mais sadia, evito sites de madrugada, evito programas de televisão que vão me levar para esse caminho, e por aí vai. Então, quando eu tornar desses hábitos sadios, quando eu fizer desses hábitos sadios, quando eu fizer desses costumes, dessas rotinas, hábitos contínuos, eu estarei dentro de um hábito que me afastou desse problema. Então, com pouco tempo, dentro do passar do tempo, já vou estar com um olhar diferente. Quando o mesmo pecado me for apresentado, por eu ter empregado esforço e energia, eu já vou ter uma resistência maior. Eu vou baixar a guarda, dizer, não, agora eu sou o cara. Não. Muito pelo contrário, porque o nosso inimigo, se tem uma coisa que o nosso inimigo tem, além de mim e de você, é paciência. Para os casais, aqueles relacionamentos que já passaram por alguma fragilidade, é lutar com empenho, é lutar com dedicação, é empregar uma energia um para o outro mais que necessária para vencer a dificuldade. Existe um descanso para o povo de Deus. Esse descanso está na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E esse descanso, ele custa para nós um preço chamado esforço. Amém, igreja? Te peço para te colocar de pé no nome de Jesus. Oh, glórias. Querido, eu convido aqui à frente, em nome de Jesus, para já orarmos pelo propósito que está no coração do pastor Marcelo, pelo que foi dito na mensagem desta noite. Se você quer se esforçar, ninguém vai julgar ninguém aqui, está repreendido em nome de Jesus. Estamos aqui para levar o conhecimento da palavra de Deus, estudarmos juntos, meditarmos juntos. Eu te convido a dar um passo aqui à frente. Se existe alguma área da tua vida, querido, que você precisa dar uma atenção a mais, um esforço a mais, seja ela qual for, seja ela no teu campo pessoal, empresarial, material, no campo da tua salvação, seja qual for, querido, eu te convido em nome de Jesus, vem aqui, nós vamos estar orando. O pastor Marcelo já se apossará do microfone, também vai estar orando. Temos causas para orar. Vamos orar pela saúde, vamos orar pela restauração de portas, pelo afastamento de contendas, de problemas das nossas vidas.
Vamos guerrear, querido. Venha para cá, em nome de Jesus. Independente de qual seja a causa, vamos unir a nossa fé. Vamos clamar aos céus aqui neste lugar. Uma monção de glória sobre as nossas vidas. No esforçar dos céus para o nosso coração. Vamos, querido. Vamos, que no tempo está um tempo em que a igreja precisa, querido, desse mover. A igreja precisa cada dia mais caminhar na direção do encontro com o noivo, amado irmão, minha amada irmã. Não é tempo de brincadeira. Não é tempo mais de deixarmos de fazer de conta, de fingir que não é com a gente. Esquece. Esse tempo já foi. O tempo do estreitamento chegou, querido. Nós não sabemos o que nos aguarda aí pela frente, igreja. Mas uma coisa nós sabemos. Algumas certezas nós temos. O nosso Deus vem nos buscar. A sua graça redentora conosco está dia após dia. E para este mundo, querido, nós sabemos que dias tenebrosos virão. Se aqui ainda estivermos, que Deus nos dê a força, que Deus nos dê a fortaleza, através do esforço que nós vamos unir com Ele, através da sua graça, do seu perdão, da sua misericórdia. Oh glórias, coloque a mão no teu coração. Oh glórias, entronize o teu coração enquanto o louvor faz um solo no nome de Jesus. Aleluias, aleluias, aleluias. Entronize, querido, o teu coração nos céus. Pastor Marcelo está ungindo as pessoas. Oh glórias, querido Deus, eterno Pai, Santo de Israel, Deus excelso em poder, glória e majestade. Senhor, nós apresentamos as nossas causas, Pai. Nós te apresentamos, Senhor, Pai, as nossas necessidades. Te apresentamos as nossas famílias, os nossos lares. Te apresentamos os nossos corações, Senhor. Te apresentamos as nossas vidas. Te apresentamos, Pai, cada uma das nossas lutas no dia a dia, Senhor. Na nossa vida diária, nos nossos trabalhos, nos nossos afazeres, Pai. Cada uma das nossas lutas, Senhor Deus e Pai, nós estamos colocando diante do Teu altar nesta hora, Pai. Através dos nossos corações, são nas mais diversas áreas, Pai, que nós temos que romper, que nós temos que nos esforçar, Senhor. Pai, na nossa área da nossa família, Senhor Deus e meu Pai. É aquela área, Senhor Pai, que nós temos que ganhar os nossos parentes, os nossos familiares, mas eles parecem não querer acreditar na palavra, Senhor. Eles parecem não querer se dobrar ante o Teu poder. Ajuda-nos, Pai. Nos dê estratégia, nos ensina, Senhor Pai, a nos esforçarmos, a não desistirmos. Oh Deus, as nossas famílias, Pai, no nome de Jesus, nos ensina, Senhor, a pelejar por elas verdadeiramente. Afasta dos nossos lares, Pai, toda sombra de pecado. Tudo aquilo, Pai, que vem destruir os nossos lares, vem colocar o pecado na nossa frente, aquilo que vem para destruir, Pai, a educação dos nossos filhos, Pai, a estrutura do nosso lar, aquilo, Pai, que vem para denegrir a imagem do povo de Deus, aquilo, Pai, que vem, Pai, enviado pelas trevas, Senhor, para nos fazer desistir, para nos fazer desanimar, aquilo, Pai, que vem a gente sabe, Senhor, que não vem da Tua parte, mas muitas vezes, Pai, nós nos deparamos com isso dentro das nossas casas, nós abrimos brechas, nós baixamos as guardas. Oh Deus e Pai, venha, Pai, a nos dar orientação. Venha nos dar força, Senhor, a nos posicionar. Oh, glórias. As nossas saúdes, Deus Pai. A saúde de cada um dos Teus filhos, Pai. Toda obra das trevas, Pai. Toda obra de doença, enfermidade, seja repreendida no nome de Jesus. Vamos crer, Senhor Pai, na Tua cura, Pai. Creiamos na Tua restauração, Senhor. No relacionamento, Pai, familiar, no relacionamento conjugal. Venha trazer a Tua restauração. Venha estar perdoando mutuamente ao outro, Senhor. Oh Deus de glória, renova, Senhor, renova o voto de amor. Renova o voto de fidelidade. Entra com Teu bálsamo, Pai, no seio de cada casal aqui deste lar, aqui desta casa, aqui desta igreja.
Oh Deus Todo-Poderoso, Pai, toda a intenção do coração, Pai, aqui nesta noite colocada, através da oração, através do clamor, através do louvor, através da adoração, Senhor, toda a intenção do coração, Jesus, aliado, Pai, através do Teu pensamento, da Tua parte, Pai, através do discernimento do nosso coração, Pai, aliado com o nosso esforço, Pai, que seja ligado no céu, que seja, Pai, a partir de hoje um marco, que as nossas vidas, Pai, elas sejam um encontro de bênção para os Teus olhos, que nós sejamos verdadeiramente a morada, Pai, que Tu queiras habitar, no nome de Jesus. Aleluias, aleluias. Amém. Estenda a sua mão. Fica aqui, gente. Vocês estão aqui. Estenda a sua mão e receba a oração para nós encerrarmos neste momento, em nome do Senhor Jesus. Senhor, como já foi mencionado, Deus, e já declarado bênçãos aqui, Deus, já foi ministrado esta palavra a cada coração, e nós ouvimos, recebemos, Deus, sentimos do Senhor. Nós te pedimos em nome de Jesus que despeça o teu povo debaixo da tua graça, do teu amor e da doce comunhão com o Espírito Santo, e que cada um, Deus, sinta-se renovado, sinta-se fortalecido, e em nome de Jesus, que cada um destes homens e mulheres aqui, Deus, tenha uma semana de algo sobrenatural em suas vidas, Deus, que a cada dia, a cada manhã, Deus, sintam um renovo do Senhor. Nós declaramos a bênção do Senhor para esta igreja, para todos aqueles que estão conosco, acompanhando também online, Deus, declarando uma semana de paz, uma semana de proteção, uma semana de prosperidade, uma semana, Deus, de grandes bênçãos, Pai, mas de bênçãos, Deus, sobrenaturais, inexplicáveis, em nome de Jesus, sobre o corpo de Cristo. Que todos sejam abençoados em nome de Jesus, amém. Amém, queridos, glória a Deus. Deus te abençoe. Estamos encerrados. Dê um abraço aí. Abraço não, é o costume de dizer, dá aí um cumprimento maravilhoso. A paz.